Olá, meus irmãos, muito bom dia na preciosa paz do Senhor. Quero ler um pouco aqui o Sermão do Monte, um dos mais preciosos e lindos sermões que Jesus Cristo deixou. Acredito que esse sermão é exclusivo ao povo judeu. É um sermão também que contém profecias para o povo judeu. Nós pegamos ele para nós pela fé, mas pelo que creio é exclusivamente ao povo judeu, o Sermão do Monte e as suas beatitudes. Mateus capítulo 5. E vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, todos judeus, e alguns que estavam por perto. E abrindo a sua boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que falaram antes de vós. Que palavras lindas e profundas. Esse sermão profético engloba toda a felicidade do povo judeu, a prosperidade deles. O Senhor Jesus Cristo veio para os seus e ele deixou aos seus essas palavras instrutivas e maravilhosas. Olha o que ele disse. Quando ele subiu ao monte, ele assentou-se e os seus discípulos, todos judeus, aproximaram-se dele. E então ele os ensinava dizendo: Bem-aventurado, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A Bíblia diz que o nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que nós somos de Deus. Só pode testificar com o Espírito de Deus aquele que anda na obediência. Tanto judeus como outras pessoas, se pela palavra obedecerem a Deus, esses são bem-aventurados, porque a Bíblia diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles serão chamados o reino de Deus. Então nós vemos aqui a bem-aventurança daqueles que não têm ambição, ostentação, avareza, orgulho, presunção, arrogância. Aqueles que não são invejosos, nem cobiçosos de torpe ganância. São abençoados por Deus aqueles que são pobres de espírito. Os pobres de espírito, pelo que entendo, são aqueles que são carentes e dependentes de Deus enquanto vivem neste mundo. E olha o que vemos mais. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os que choram, é claro que existe vários tipos de choro, mas pelo que entendo aqui, esse choro é aqueles que aguardam a misericórdia e o agir de Deus. Não fazem justiça pelas próprias mãos, mas esperam em Deus, porque Deus vem, de Deus vem a segurança, a liberdade para aqueles que aguardam nele, para aqueles que esperam por ele.
Olha o que diz mais a palavra de Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. É uma palavra profética exclusivamente ao povo judeu. Não todos, mas o povo judeu, em seus remanescentes, a Bíblia diz que ele os porá por cabeça e não por cauda. A igreja é abençoada por Deus com toda sorte de bênção e ela estará nos céus, em outro patamar, glorificada, elevada, junto com o Senhor Jesus Cristo. Mas na terra, quem estará governando, dominando sobre o mundo todo, são aqueles que hoje são mansos e esperam inteiramente em Deus. Por isso a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os mansos, os pacificadores, porque eles herdarão a terra. Quem vai herdar a terra, os domínios da terra, é o povo judeu, juntamente com Jesus Cristo glorificado. Louvado o nome do Senhor. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Podemos pegar pela fé todos aqueles que têm fome e sede da verdade, de que se esclareça a verdade, aqueles que procuram estar e andar na verdade, defendendo a verdade. Como diz a Bíblia, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E que verdade? A verdade pura, que é a palavra de Deus, a verdade soberana. Olha o que diz. Olha o que diz. Porque deles é o reino dos céus. E fala aqui sobre os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado também os que sofrem perseguição por causa da verdade, por causa da justiça. Paulo chegou a dizer em uma certa ocasião, todos aqueles que querem viver piamente o evangelho padecerão perseguição. Defender a verdade é para quem vive na verdade. Aqueles que vivem na verdade do evangelho defendem esta verdade preciosa e pura. E a verdade de Deus é a que prevalece. E olha o que diz aqui. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que falaram antes de vós. Nós temos este testemunho. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé que lutaram pela verdade, defenderam a verdade, não foram muito bem-vindos no mundo, mas foram aprovados por Deus. Olha o que diz aqui. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas. É para nós nos exultar e alegrar, não é fácil. Não é fácil, mas é o conselho da palavra de Deus. É claro que essas palavras proféticas é exclusiva para judeus. Pegamos pela fé. Porque um grande mistério veio ao nosso favor. E o mistério foi o mistério da salvação pela fé. A salvação pela fé veio através do evangelho, qual o apóstolo Paulo foi incumbido de pregar. Todos os seres humanos são convidados para a salvação, mas os judeus rejeitaram. E os gentios, então, pela fé, entraram para esta graça preciosa.
Alguns judeus entraram e estão entrando também, mas para entrar para esta graça preciosa é necessário rechaçar a religião judaica e aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque já está escrito lá em Romanos 10, 9 e 10, a saber, se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com o coração que se acredita. Jesus Cristo é a verdadeira porta, a qual todos os seres humanos é convidado a entrar. Mas, infelizmente, o povo judeu, o povo da promessa, rejeitaram a graça e estão mortos. Mas no fim dos tempos, Jesus Cristo vai revivificá-los, perdoando eles em sua própria terra. Não todos, o remanescente, a terça parte. Por enquanto, estamos no tempo da graça e Jesus Cristo, há 2000 anos atrás, até agora, no nosso tempo, está tratando única e exclusivamente com a igreja. Assim que o arrebatamento acontecer, 7 anos depois, ele voltará em sua segunda vinda para tratar novamente com Israel. Porque a primeira vinda, ele veio exclusivamente para o povo judeu. E na sua segunda vinda, ele virá exclusivamente, novamente, para o povo judeu. Em sua primeira vinda, os judeus entregaram aos romanos para ele ser crucificado e morto. Mas em sua segunda vinda, Jesus Cristo virá para perdoá-los e salvá-los na sua própria terra. E Jesus Cristo os porá. Vai colocar os judeus por cabeça sobre as nações, para que se cumpra a palavra profética que diz: vos porei por cabeça e não por cauda. Graça e paz seja da parte de Deus sobre você e sobre toda a sua família. Deus vos abençoe.